Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês à nossa playlist de eletroestática. Vou fazer alguns exercícios referente a campo elétrico com vocês. Mas, se você caiu direto nesse vídeo e não assistiu ao vídeo em que eu explico em detalhes o que é um campo elétrico, eu vou deixar aqui no card esse vídeo. Mas eu aconselho ainda, e também vou deixar aqui no card, que vocês assistam desde o primeiro vídeo dessa lista, para que possa entender todos os conceitos que vamos trabalhar. Então, vem comigo e vamos fazer esses exercícios. Olha só o número 1. Uma pequena esfera de dimensões desprezíveis encontra-se eletricamente carregada com uma carga de Q igual a menos 8 vezes 10 microcoulombs, ou seja, menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Eu não posso esquecer, na hora de aplicar a fórmula, eu preciso estar no sistema internacional. Nesse caso aqui, a minha carga tem que estar em coulombs. No vácuo, com base também na figura, determine. Aí está aqui a figura da carga. Eu já sei que é uma carga negativa, né? Porque ela ó, é menos 8, então é uma carga negativa. Tem excesso de elétrons. Letra A. Determine a intensidade, direção e sentido do campo elétrico no ponto P da carga aqui. Bom, então vamos lá para a letra A. Primeiro, direção e sentido do campo elétrico. O campo elétrico, em qualquer ponto, é um campo de aproximação. Por que é um campo de aproximação, professor? É um campo de aproximação porque a fonte geradora é negativa. Fonte geradora negativa gera um campo de aproximação. Então, esse aqui é o vetor campo elétrico. E qual é a direção dele? Observa que ele está vindo para o centro dessa esfera, que é onde está a minha carga, não é? Sempre, 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 sempre a direção é radial. Por quê? Está apontando para o centro, está indo para o centro ou partindo do centro de uma esfera. Então, a direção vai ser sempre radial. Eu não preciso escrever, basta eu representar. Na representação, eu já sei que você soube fazer a direção. E o sentido? O sentido, ele é de aproximação. Ou seja, o campo elétrico é de aproximação. E a intensidade? Bom, a intensidade do campo elétrico, ela é o quê? Ela é a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Bom, a constante eu sei que é 9 vezes 10 na nona. A carga é em módulo, porque não existe campo elétrico negativo. O campo elétrico é sempre positivo. Então, a carga vai ser sempre em módulo. Então, eu vou ignorar o sinal de negativo que o enunciado me deu aqui, menos 8. Vou ignorar. É 8 vezes 10 a menos 6. Ignoro o sinal, porque a carga é sempre positiva. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2 milímetros, porém, eu não posso usar em milímetros. Tem que ser no sistema internacional. Para passar de milímetros para metros, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Então, vou ficar com 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Vou desenvolver essa potência aqui embaixo. Então, vou copiar o numerador. Bom, esse 2 do expoente aqui vale tanto para o 2 aqui quanto para o 10 a menos 3. Então, 2 ao quadrado dá 4 e menos 10 elevado a menos 3 ao quadrado vai dar 10, potência de potência, multiplico os expoentes. Muito bem.
Continuando, o que eu vou fazer agora? Esse 4 eu vou simplificar com esse 8, vou ficar só com 2, né? 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 9 vai dar 18. Bom, aqui eu só tenho potências de base 10, não é? Então, 18 vezes 10. Repito a base. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, vai dar 9 menos 6, né? Porque 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6. Menos, porque é divisão. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Então, a intensidade do campo elétrico vai ser igual a 18 vezes 10. Menos com menos vai dar mais. Mais 6 com menos 6 vai dar 0. Então, isso aqui eu corto. Vou ficar só com 9 newtons por coulombs. Então, a intensidade do campo elétrico vai ser 18 vezes 10 a 9 newtons por coulombs. Beleza? Beleza. Direção é sempre radial, porque ou vai estar partindo do centro da esfera eletrizada, ou vai estar indo para o centro da esfera eletrizada. Beleza? Beleza. O sentido. Se a carga geradora é negativa, campo de aproximação. Se a carga geradora é positiva, campo de afastamento. Beleza? Beleza. Intensidade. Fiz os cálculos matemáticos e determinei ela, tá? Lembrando que isso vale para qualquer ponto, tá? Para calcular a intensidade, a direção e o sentido vale para qualquer ponto ao redor desse campo gerado por essa carga. Beleza? Beleza. Vou apagar aqui embaixo para a gente fazer a letra B, tá? Vou deixar anotado aqui, porque isso vai ser importante, que o campo elétrico resultou em 18 vezes 10 a 9 newtons por coulomb. Vou deixar aqui em cima anotado, que vai ser importante. Vamos apagar essa parte de baixo. Muito bem. Letra B. A intensidade, direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga de prova Q igual a menos 3 microcoulombs colocada em P. Bom, então vamos imaginar agora, vou fazer até em azul para diferenciar aqui em cima, que eu coloquei uma pequena carguinha de prova aqui no ponto P. Essa carga ela é negativa, que é menor do que zero. Se a carga é negativa e a fonte geradora é negativa, eu vou ter uma força elétrica de afastamento. Tá? Porque sinais iguais se repelem, né? Então, como a carga de prova é negativa, direção mesma do campo, ou seja, radial, né? O sentido é contrário ao campo. E a intensidade, professor? A intensidade de uma força elétrica vai ser igual à intensidade do campo naquele ponto vezes a carga de prova que foi colocada ali, tá? Então, vamos lá. A força elétrica vai ser igual à intensidade do campo, descobri que é 18 vezes 10 na nona. A carga foi menos 3 microcoulombs. Microcoulombs é a mesma coisa que menos 3 vezes 10 a menos 6. Professor, usa carga negativa? Não usa, sempre positiva. Eu ignoro o sinal dela quando eu estou fazendo as contas. Por quê, professor? Porque não existe força negativa. Não tem como fazer uma força menor do que zero, né? 3 vezes 18 vai dar 54. Propriedades, bases iguais, repito a base e somos expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6, que dá 3. Ou seja, 54 vezes 10 a 3 newtons é a resposta. Então, a intensidade
da força elétrica gerada no campo é 54 vezes 10 elevado a 3 newtons. Beleza? Beleza. Então, a direção, gente, a direção vai ser sempre a mesma do campo, sempre radial. A direção da força elétrica é sempre a mesma do campo, radial. Beleza. O sentido. Se as cargas forem iguais, todas as duas forem negativas, se as duas cargas forem negativas, o sentido vai ser contrário ao campo. Se o campo é de aproximação, a força elétrica é de afastamento, tá? É de repulsão. Se o campo for de afastamento, aí a força elétrica vai ser de aproximação, ou seja, sempre contrário. E se as cargas tiverem sinais opostos? Se tiverem sinais opostos, o sentido vai ser sempre o mesmo do campo. Beleza? Anota isso que eu falei. Volta um pouco no vídeo e anota todos esses detalhes que eu estou dando para vocês. Que a direção é radial, como que é o sentido da força, como é o sentido do campo, tá? E se tiver com dúvida em questão dos vetores, aconselho dar uma pesquisada e aprofundar mais o seu conhecimento referente a vetor. Vamos ver agora o exemplo número 2. Assim como em torno da Terra é criado um campo gravitacional, surge também em torno de uma carga elétrica ou objeto carregado uma alteração naquela região. Alteração essa chamada de campo elétrico, determinado pela razão entre a força elétrica de interação e o módulo da carga de prova. Assim, percebemos que, de acordo com a expressão matemática para calcular o campo elétrico, não há nenhuma dependência da carga de prova, apenas a carga geradora criará esse campo. Na figura abaixo, temos duas cargas positivas, Q1 e Q2, ambas de intensidade 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, com um ponto P entre elas. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico resultante no ponto P. Bom, eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar numa nova tela para a gente poder trabalhar. Vamos lá, então. Bom, então está aqui. Na letra A, ele está pedindo a direção, o sentido e a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P. Bom, nós sabemos que as duas cargas, tanto Q1 quanto Q2, elas são positivas, né? Todas as duas são positivas. Se elas são positivas, no ponto P vai gerar um campo de afastamento. Então, em relação à carga 1 de verde, eu vou ter um campo de afastamento, que eu vou chamar de campo E1, e de azul, referente à carga 2, eu vou ter um campo também de afastamento, que eu vou chamar de E2. Muito bem. Qual que vai ser a direção desse campo? A direção eu já sei que é radial. Não é? Direção é radial, apontando sempre para o centro da carga. Para mim saber o sentido dele, se vai ser com sentido para a carga 1 ou para a carga 2, eu preciso calcular primeiro a intensidade. Então, eu vou calcular a intensidade da carga 1 e, posteriormente, a intensidade da carga 2. Intensidade da carga 1 vai ser a constante que multiplica a carga 1, que eu estou trabalhando, o campo elétrico 1, o campo verde, dividido pela distância ao quadrado. A constante é 9 vezes 10 na 9. A carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido pela distância. A carga 1 está a uma distância de 3 metros do ponto P.
Então, a distância vai ser 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 dividido para 9, posso simplificar. Então, o campo elétrico referente à carga 1 vai ser igual ao quê? A 2 vezes bases iguais. Repito a base e somos expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6, que é 3 newtons por coulombs. Então, essa é a intensidade do campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto P. Beleza. Vamos ver agora a intensidade do campo elétrico 2 gerado pela carga 2. Então, vai ser a constante eletrostática vezes a carga 2 dividido pela distância dela ao quadrado. A constante é a mesma, 9 vezes 10 na nona, vezes a carga 2, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Ela está a uma distância de 2 metros do ponto P, então vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Simplificando por esse 2, eu fico só com 2 aqui. Beleza? Beleza. 9 dividido para 2 vai dar 4,5. Então, a intensidade do campo 2 vai ser igual a 4,5 vezes 10. Por quê? Bases iguais. Repito a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6, que dá 3 newtons por coulombs. Então, a intensidade do campo 2 é o quê? É 4,5 vezes 10 a 3 newtons por coulomb. Eu quero que vocês observem agora o seguinte. Eu tenho dois vetores. Um vindo da esquerda para a direita, que é o meu vetor de intensidade do campo elétrico, 1. E outro vetor vindo da direita para a esquerda, que é a intensidade do meu campo elétrico, 2. Vetores de sentidos opostos, o vetor resultante vai ter o sentido do maior. E qual a intensidade dele? Vai ser a diferença entre o maior pelo menor. Vamos substituir, ó. Intensidade resultante vai ser igual ao quê? Vai ser igual à intensidade do campo 2, 4,5 vezes 10 a 3, menos a intensidade do campo 1, 2 vezes 10 a 3. Então, a intensidade do campo resultante vai ser 4,5 menos 2, 2,5. Bases iguais, subtração, só repetir a base. Newtons por coulombs. Então, o campo elétrico resultante no ponto P é 2,5 vezes 10 a menos vezes 10 a 3 newtons por coulombs. Então, essa é a intensidade. E qual que é o sentido? O mesmo do campo 2. Muito bem. Então, vamos agora fazer a letra B. Vamos relembrar o que ele quer na B? Vamos voltar lá no... Se for colocada uma carga Q3 no ponto médio entre Q1 e P, calcule o valor da carga 3 para que o campo elétrico resultante seja nulo. Beleza, então. Olha só. Eu quero colocar uma carga. Eu quero colocar uma carga Q3 aqui, tá? A uma distância de 1,5 metros. Não é o ponto médio entre a carga Q1 e P. Eu sei que o campo resultante, eu vou fazer até aqui de azul, no ponto P, ele é para cá e tem uma intensidade de 2,5 vezes 10 ao cubo. Esse é o campo elétrico resultante antes de eu colocar essa carga 3. Bom, agora eu tenho que pensar. Eu preciso que essa carga seja positiva ou que ela seja negativa? Eu preciso que ela seja positiva,
Por que, professor? Eu preciso que ela seja positiva para gerar um campo de afastamento. Ou seja, um campo apontando para o sentido contrário ao resultante que eu tinha até então. Para quê? Para quê? Para que o campo elétrico 3 seja igual ao campo elétrico resultante anterior, que era o 2,5 vezes 10 ao cubo. Para aí sim eu ter um campo nulo, porque eu vou ter dois campos apontando para a carga 2 e vou ter um campo apontando para a carga 1. A soma desses dois campos, que seria o campo 1 e 3, subtraído do campo que está contrário, que é o campo 2, resultaria em 0. Vamos ver então? Vou pegar essa partezinha que eu escrevi aqui e vou limpar esse quadro. Vamos lá. Beleza. O campo elétrico 3, da carga 3, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser igual a constante vezes a carga 3 dividido pela distância ao quadrado. O campo 3 tem que dar 2,5 vezes 10 a 3. Vou escrever aqui, 2,5 vezes 10 a 3. Isso tem que ser igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes o valor da carga 3 a uma distância de 1,5 ao quadrado. Beleza. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Vou pegar ele que está dividindo, vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vou ficar com 9 vezes 10 a 9, a carga 3, igual a 2,5 vezes 10 ao cubo, vezes 2,25. Tá? 1,5 ao quadrado e joguei para o outro lado. Beleza. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 9 vezes 10 a nona, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vou ficar com que a carga 3 seja igual a 2,5 vezes 2,25 vezes 10 ao cubo, dividido por 9 vezes 10 a 9. Realizando essas multiplicações e divisões de 2,5 vezes 2,25 dividido para 9 vai dar 0,625. Então, a carga 3 vai ser igual a 0,625. Bases de potências iguais. Repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 9 vai dar menos 6 coulombs. Então, a carga ela tem que ser positiva para o campo elétrico apontar para a direita e ela tem que ser igual a 0,625 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Beleza. Por quê? Olha só, eu já aprendi. Vou fazer aqui de outra cor aqui, fazer de amarelo. Eu já aprendi que aqui no ponto P eu tenho um campo proveniente da carga 1, apontando para a direita. Eu tenho outro campo proveniente da carga. Eu tenho outro campo proveniente da carga 3, também apontando para a direita. E eu tenho um campo proveniente da carga 2, apontando para a esquerda. Por que estão apontando assim? Porque são todas três cargas positivas. Se as três cargas são positivas, geram campos de afastamento. Então, se a carga 1 está na esquerda, vai gerar um campo apontando para a direita. Se a carga 3 está na esquerda, vai gerar um campo apontando para a direita. E se a carga 2 está na direita, gera um campo apontando para a esquerda. E o campo elétrico resultante seria todos que têm mesmo sentido somados,
subtraído de quem tem sentido contrário. E essa soma vai dar 0. Vocês podem até testar. Pega o campo 1, que deu lá 2 vezes 10 a 3, soma com o campo 3, que deu 2,5 vezes 10 a 3, e subtrai do campo 2, que vocês vão ver que realmente vai resultar em 0. Beleza? E qual que é a carga? Se o campo tinha que dar 2,5 vezes 10 a 3, a carga é 0,625 vezes 10 a menos 6. Muito bem, gente. Vamos fazer uma última questão. Essa última eu prometo que é rapidinho, porque esse vídeo já ficou grande. Então, vem comigo fazer esse último exemplo. Uma carga elétrica pontiforme com Q igual a 4 microcoulombs, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. Qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Nossa, essa é tão fácil, não precisa nem representar, né? Por quê? Porque a força elétrica é igual à intensidade do campo elétrico vezes a carga de prova. Já deu a carga de prova, está em micro. Tem que lembrar, então, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Não posso usar em micro, tenho que usar em coulombs. E me deu também a intensidade da força, que é 1,2. Então, 1,2, que é a intensidade da força, é igual ao campo elétrico, que é o que eu quero descobrir, vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6. Pega esse 4 vezes 10 a menos 6, passo para lá dividindo. Então, a intensidade do campo vai ser igual a 1,2 dividido para 4 vezes 10 a menos 6. 1,2 dividido para 4 vai dar 0,3. Vezes 1 dividido por 10 a menos 6. Olha só que interessante. Bom, eu posso reescrever esse quociente da seguinte forma, 0,3 vezes 10 a 6. Ou então, se eu quiser que fique ainda mais bonito, eu posso escrever 3, tirei uma casa decimal daqui, não tirei? Vou tirar uma daqui de cima também, ó. Vezes 10 a 5 newtons por coulombs. Muito bem, muito bem. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!